Queridos irmãos e queridas irmãs, é o Padre Paulo Ricardo acolhendo você com alegria no nosso programa Testemunho de Fé. Nós queremos refletir a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe a cada domingo. Nós estamos nesse domingo no 22º domingo do Tempo Comum e retomamos então o Evangelho de São Marcos. Você se lembra que nós tínhamos parado por algumas semanas para refletir sobre o belíssimo capítulo do Pão da Vida do Evangelho de São João, mas agora então retomamos. É o ciclo do ano B dedicado ao evangelista São Marcos. Nós então agora iremos refletir sobre São Marcos capítulo 7 e os versículos são um pouco entrecortados. É o versículo de 1 a 8, depois de 14 a 15 e finalmente de 21 a 23. Os versículos são fragmentários porque nós estamos aqui diante de uma espécie de resumo que a Igreja nos propõe de um conflito que houve entre Jesus e os fariseus. Na verdade, esse conflito entre Jesus e os fariseus é uma tentativa de Jesus de ensinar para nós aquilo que realmente importa, aquilo que realmente está no centro da nossa vida, ou seja, a resposta àquela pergunta: o que é que eu devo fazer para agradar a Deus? Aquela pergunta que a gente faz muitas vezes na missa, quando nós cantamos aquela música: Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? E a gente responde com muita simplicidade: quem tem as mãos puras, o coração limpo, quem não é vaidoso e sabe amar. Pois bem, essa é a pergunta que importa. Essa é a pergunta que nós realmente precisamos fazer. Como é que nós devemos fazer para sermos salvos? O fato é que Jesus tenta corrigir os fariseus que estavam perdidos numa espécie de exterioridade, numa espécie de divórcio entre o mundo interior, o mundo do coração e o mundo da ação. Jesus quer aqui colocar uma realidade muito central de nossas vidas. O que é que nós devemos fazer para nos purificar, para nos apresentar diante de Deus puros? Esta é a grande pergunta. Para responder então a essa pergunta e tentar colocar uma luz neste Evangelho, eu gostaria de propor um parênteses que nós um pouco refletíssemos a respeito do pensamento do Papa Bento XVI e, refletindo sobre o pensamento do Papa, nós iremos ver como isso joga uma belíssima luz e uma interpretação bastante concreta no Evangelho desse domingo. Todo mundo sabe que o Papa, que se chama Joseph Ratzinger, no seu pensamento pessoal ele foi influenciado por Santo Agostinho. Em vários lugares a gente ouve dizerem por aí que o Papa é agostiniano, ou seja, que o Papa segue o pensamento de Santo Agostinho. Mas em que consiste esse pensamento de Santo Agostinho? Bom, na verdade, se nós fôssemos definir um pouco o pensamento de Agostinho, precisaríamos buscar esta resposta na vida de Agostinho. Agostinho, ele descobriu o amor de Deus. E, ao descobrir o amor de Deus, ele conseguiu alcançar aquilo que é o centro do cristianismo, que é o que Jesus está tentando ensinar neste Evangelho de hoje. Vejam, existem duas tendências, poderíamos chamar assim de heréticas, que desequilibram o cristianismo. A primeira coisa é a tendência de nós acharmos que o cristianismo é uma teoria, é um conjunto de ideias, né? Essa tendência nós poderíamos chamar de gnóstica, em que eu vou ser salvo por um conhecimento. Agostinho, na sua conversão pessoal, ele viu que isto não era possível.
Agostinho já estava trilhando um caminho de busca da verdade. Ele encontrou essa verdade, por exemplo, nos filósofos neoplatônicos, ao ler Porfírio, ao ler Plotino. Agostinho conheceu a verdade, mas viu que aquela verdade que ele tinha conhecido, aquela realidade teórica, ela não era capaz de tirá-lo da lama, de tirar o seu coração da miséria e do egoísmo no qual ele estava atolado. Então, não havia salvação no simples conhecimento intelectual. Por outro lado, Agostinho também teve que rejeitar uma outra tendência herética, que nós poderíamos chamar de pelagianismo, uma ideia de que simplesmente o meu agir moral, as minhas obras, as coisas que eu faço é que iriam me salvar. Ou seja, se eu obedecer à lei e às prescrições de Deus, como os fariseus do Evangelho desse domingo, eu irei me salvar. Então são dois extremos. De um lado eu tenho a salvação pela teoria, pelo conhecimento. Do outro lado eu tenho a salvação pela moral, a salvação pela ação. Agostinho vê que essas duas realidades têm um quê de verdade, mas são incompletas. E Agostinho, então, resolve esse problema olhando para a sua própria história de conversão. Agostinho foi, poderíamos dizer assim, atropelado pelo amor de Deus. O amor de Deus foi que salvou Agostinho e que lhe deu a conversão. Então, na teologia de Agostinho, tudo volta para o amor. O amor é a verdadeira centralidade, o verdadeiro núcleo que explica a teologia de Santo Agostinho, a forma de ele enxergar o cristianismo, de ver a sua vida, o amor de Deus. Agostinho diz que todas as coisas têm o seu lugar de repouso. Não é? Na física antiga, que é necessário explicar para vocês, as coisas, cada uma delas tem um pondus. Pondus quer dizer peso ao pé da letra. Daí que vem a nossa palavra ponderação, né? Nós temos que pesar as coisas. Pois bem, tudo tem o seu pondus, ou seja, o seu lugar de repouso. Se você joga uma pedra para o alto, ela cai até que encontre um lugar de repouso em algum lugar. Se você derrama água, a água escorre até que ela encontra o lugar do seu repouso. Tudo tem o lugar para onde ir. Agostinho então pergunta: qual é o peso do meu coração? Qual é o pondus? Qual é o lugar de repouso? Então aquela frase extraordinária que está logo no início das Confissões de Santo Agostinho: Senhor, criaste-nos para vós, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em vós. Eis aí o pondus, eis aí o peso, eis aí o lugar da tendência do nosso coração. O amor. Então Santo Agostinho, ele, quando explica as coisas de Deus, quando explica as páginas do Evangelho, quando explica a vida cristã, ele sempre termina nesta realidade do amor. Mas é importante recordar que o amor não é somente uma realidade que eu devo fazer. Não, porque isso faria com que a gente caísse no moralismo outra vez, não é verdade? Amor aqui é, sobretudo, o amor que eu recebo. Eu fui amado. Esta experiência extraordinária de saber que eu fui amado por Deus. Então, aqui está o centro do cristianismo, o centro da teologia de Agostinho, mas também o centro do cristianismo. Algumas pessoas ficaram surpresas, por exemplo, quando o Papa Bento XVI, no início do seu pontificado, escreveu uma carta encíclica
sobre um tema que ninguém esperava que viesse dele: o amor. A primeira carta encíclica, a primeira notícia, digamos assim, circular, a carta circular do Papa para os cristãos do mundo inteiro. A palavra encíclica quer dizer isso, uma carta que circula. O Papa nos dá essa carta sobre o amor. E no início da Deus Caritas Est, a encíclica sobre o amor, o Papa diz isto: nós cremos no amor de Deus. Esse é o pensamento de Bento XVI. Nós cremos no amor de Deus e, deste modo, pode o cristão exprimir a opção fundamental de sua vida. Vejam que palavras bonitas do Papa Bento XVI. Ele diz assim: ao início do ser cristão, não há uma decisão ética. Veja, aquilo que nós poderíamos dizer que é um pelagianismo, ou seja, um moralismo que vai me levar para a salvação. Não há uma grande ideia, vejam só, aquilo que nós poderíamos chamar de gnosticismo, né? Um conhecimento que me salva, mas o encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e, desta forma, o rumo decisivo. Nós podemos ver aqui nessas palavras do Papa aquela experiência fundamental de Agostinho, aquele encontro decisivo com Jesus Cristo que mudou a vida de Agostinho. Então o Papa continua na encíclica Deus Caritas Est. No seu Evangelho, João tinha expressado este acontecimento com as palavras seguintes: Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho único para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Com a centralidade do amor, a fé cristã acolheu o núcleo da fé de Israel e, ao mesmo tempo, deu a este núcleo uma nova profundidade e amplitude. Vejam, meus irmãos, aqui está a realidade. Quando nós colocamos o amor no centro, aqui então, a lei do Antigo Testamento, esta lei a respeito da qual nos fala a primeira leitura deste domingo, nós encontramos aquilo que é o centro da lei. A primeira leitura do livro do Deuteronômio, depois de falar da lei que Deus deu ao povo, conclui com essas belíssimas palavras: e qual é a grande nação que tem mandamentos e decretos tão justos como esta lei que hoje vos apresento? Muito bem, nós não temos nenhuma outra nação que tenha mandamentos e leis tão justas. Mas e por que isso é uma boa notícia? Porque nós lemos ainda nessa primeira leitura qual é, na verdade, a grande nação que tem um Deus tão perto de si, como está perto de nós, o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos. Meus queridos, isso é belíssimo. Deus nos deu uma lei no Antigo Testamento, mas porque Ele queria estar perto de nós, porque Ele nos amou. É isto que os fariseus parecia que não enxergavam, esta centralidade do amor. Os fariseus perderam a noção de tudo porque eles estavam seguindo a lei, mas tinham perdido a centralidade da mensagem, que era o amor, a proximidade de Deus, que é aquilo que realmente nos salva. Vejam, meus queridos, o amor que nos salva é, antes de tudo, um amor passivo, ou seja, um amor que nós recebemos. Este é o número 1. Este encontro com aquele que nos amou, que derramou o seu sangue por nós, que morreu por nós. Este encontro é que nos dá a salvação. Se nós achamos que a salvação está no conhecimento, estaremos perdidos, porque quem irá nos livrar de nossa ignorância? Nós que vamos neste mundo às apalpadelas, nós que vamos neste mundo batendo a cabeça e tentando encontrar um caminho.
Nossos esforços humanos são insuficientes. Os gregos querem sabedoria, diz São Paulo. Os gregos querem ser salvos pelo conhecimento, querem filosofias. Já os judeus, diz São Paulo, querem sinais, querem milagres, ou seja, obras divinas para crer. Mas o que nós temos é Cristo crucificado. O que nós temos é um Deus que nos amou. E aqui que está o centro de nossa vida. Ele me amou. Ele me amou. Eu não tenho obras para apresentar a Ele. Eu não tenho conhecimentos para apresentar a Ele. E nada disso me salvará, se Ele não vier me salvar. Eis aí a experiência primeira, a experiência da indigência, a experiência da impotência do homem. Eis aí a experiência do Agostinho no fundo do poço, dizendo: salva-me, Senhor. Salva-me. Salva-me da ignorância, salva-me da depravação. No centro está alguém que nos amou, alguém que me procurou. Na verdade é isto. Nós que vamos aí procurando Deus, é Ele que nos procura e é Ele que nos encontra. Encontra-me, Senhor, para que eu possa me encontrar contigo. Encontra-me, Senhor. Meus queridos, o Evangelho de hoje nos coloca diante de um grande drama, o drama da humanidade. Existe, sim, uma necessidade de nós nos comportarmos adequadamente. Sim, existe uma necessidade de nós seguirmos uma moral. Mas o que é que nós experimentamos na prática? O que nós experimentamos na prática é que dentro de nós está esta lista de misérias que Jesus coloca no Evangelho desse domingo. Que lista terrível, né? São 12 misérias elencadas por Jesus e que nós não sabemos o que fazer. O que sai do homem, o que torna impuro, diz Jesus, são os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho, o falar, o agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras, diz nosso Senhor. Meus queridos, essa é a experiência que nós temos. Sim, nós gostaríamos de ser santos, nós gostaríamos de ser perfeitos como aqueles fariseus pareciam que eram na sua observância exterior, mas olhamos dentro de nós e vemos essa miséria, esse mar de miséria. Isso nos dá uma experiência de impotência. Pois bem, a boa notícia e o centro do Evangelho está nesta realidade. Que, na verdade, nós temos um Deus que nos ama, que se entregou por nós na cruz e que nós precisamos confiar nele. Vejam, existe um livro chamado Combate Espiritual, que foi escrito por Lorenzo di Scupoli. Lorenzo Scupoli coloca no início do seu combate espiritual essas duas certezas. Certeza de nossa miséria e a certeza da misericórdia de Deus.
Ou seja, uma total desconfiança de si e uma absoluta confiança em Deus. Se os fariseus tivessem feito essa experiência de desconfiar de si mesmos, de não confiar nas suas ações, nas suas obras, mas confiar no amor que estava ali diante deles. Jesus estava lá. Vocês já pensaram nessa realidade? Eles tinham Jesus ali na frente deles. Quem de nós não trocaria tudo para ter Jesus ali me ensinando, me dizendo o caminho com clareza? Uma palavra dele que dissesse: olha, Padre Paulo, vai por aqui, não faz isso, vem aqui, vem comigo, fica comigo. Quem de nós não trocaria tudo por isto? O amor estava lá diante deles. O amor não estava distante, não estava longe. O amor tinha se feito carne e estava com eles. E eles, no entanto, não viam isso. Como diz Agostinho, timeo Deum transeuntem. Eu tenho medo do Deus que passa, de perder essas ocasiões da visita de Deus. O Papa diz, no início do acontecimento cristão, existe este encontro com a pessoa de Jesus Cristo. O fato é, meus queridos, que também nós somos como esses fariseus de 2000 anos atrás. Jesus está diante de nós. Está aí na Eucaristia. Está na palavra. Está na igreja. Nos sacramentos, no nosso dia a dia. Ele nos visita, Ele está conosco, Ele nos fala. Jesus não é uma teoria. Não é um homem que viveu 2000 anos atrás. Jesus é o amor que nos encontrou. Ele nos encontrou. Então aqui nós encontramos a reação mais evidente diante do amor que nos encontra. Uma alegria. A alegria de ter sido amado. E com essa alegria de ter sido amado, eu posso amar de volta. Aí sim faz sentido falarmos daquela religião pura da carta de Tiago, da segunda leitura. Na segunda leitura, São Tiago nos fala: a religião pura e sem mancha aos olhos de Deus, nosso Pai, consiste em visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e conservar-se limpo do contágio do mundo. Eis aí a threskeia kathará, a religião pura. A religião pura do amor. A palavra religião aqui, threskeia, quer dizer um pouco um tremer diante de Deus, um temor a Deus. Eis aí o que é este temor a Deus puro e sem mancha. É a resposta. Mas vejam, então, como é que nós podemos aprender de Santo Agostinho e também do Papa Bento XVI aquilo que é o caminho cristão. O caminho cristão não é uma teoria, o caminho cristão não é uma moral. Se fosse só uma teoria, seríamos gnósticos. Se fosse somente uma moral, seríamos pelagianos ou farisaicos, como queiram. Na verdade, no centro está o encontro com aquele que nos amou. Confie neste amor. Desconfie de você. Não confie nas suas obras, nem na sua fé, nem nas suas teorias, nem naquilo que você faz. Não. E como diz Santa Teresinha, como uma pequena criança, se entregue nos braços de Deus com confiança, porque Ele nos ama antes de tudo. Este amor primeiro, que deve arder em nossos corações e que é o caminho da salvação. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.